Sejam todos bem-vindos. Nós estamos dar início à nossa terceira aula da disciplina de Teologia e Prática da Educação Cristã. Eu espero que você esteja a apreciar esses primeiros ensinamentos. Nós começamos com uma introdução, onde também trabalhamos um pouco a questão dos conceitos, para que pudéssemos todos trilhar um caminho com os mesmos entendimentos. Então, fizemos um embasamento conceitual e hoje, essa terceira aula, nós vamos terminar a primeira unidade. Nós vamos continuar a falar sobre a importância da educação cristã, o seu objetivo, os seus propósitos e como é que isso se encaixa na missão de Deus na Terra e a missão da Igreja. Então, é um assunto muito relevante. Eu gostaria que você, como sempre fazemos no início das nossas aulas, aí na sua casa, curvasse a sua fronte, orasse pedindo a Deus sabedoria, graça para mim como professora e para você como aluno, para que pudesse perceber tudo aquilo que vai ser ensinado. Então vamos orar? Amado Deus, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, clamando que aquilo que vamos estudar, mesmo que virtualmente, seja usado pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor ajude na transmissão, ajude, Senhor Deus, na percepção e que à medida que falamos do Teu reino, da Tua obra neste mundo e o papel que a Igreja tem, o Senhor possa tocar aos nossos corações. Essa é a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Graças a Deus, eu estou muito feliz e avançando, não é? Estamos avançando. Educação cristã é o nosso foco nessa matéria. Estamos refletir sobre a teologia e a prática, o que a Bíblia diz e como é que nós podemos colocar isso em prática. Então, é muito importante, irmãos, que essa disciplina possa ser aplicada no nosso contexto, nas igrejas onde participamos, para que de fato o Evangelho cresça, Jesus seja louvado e, acima de tudo, o plano dele para este mundo possa se efetivar através da nossa obediência. Nós partimos desse pressuposto, como na primeira aula, dizendo que Deus sempre foi professor, que a iniciativa educacional é de Deus. Desde o Éden, ele ensinou a humanidade e nunca deixou de ensinar. Nós falamos também que ele fez isso de várias maneiras e ao longo da história, através do povo de Israel, ele usou o povo de Israel para ensinar as nações. Ele ensinou individualmente aos patriarcas, pessoas chamadas por ele, mas nós falamos também que Deus levantou profetas, que Deus fez com que aqueles homens tivessem capacidade e sabedoria para ensinar o povo e ensinar também os reis, os líderes que precisavam de discernimento, de ensino, de correção, de exortação. Então, os profetas foram muito usados na obra de Deus como professores. Mas nós vimos que essa tarefa não parou por aí, que Jesus Cristo veio ao mundo e ele também foi reconhecido como mestre, como vamos ver futuramente. Ele também teve um papel forte no ensino do que é a vontade de Deus para cada um de nós. E quando ele subiu aos céus, deixou o Espírito Santo, que também é dito nos evangelhos, que é o nosso ensinador. É aquele que nos ensina, nos conduz, nos dirige em toda a verdade. Se tudo isso não bastasse, nós afirmamos até a última aula que Deus deixou à igreja também uma tarefa educativa. Nós precisamos, como igreja, conhecer e ensinar a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar especificamente sobre o propósito da educação cristã e a sua importância,
mas com um enfoque na tarefa educacional da igreja. Nós já introduzimos isso na aula 2, já falamos sobre alguns textos muito importantes, como Efésios 4, e o propósito do Espírito Santo quando distribuiu os dons para a edificação da igreja e para que houvesse realmente ensino e edificação. Mas hoje nós vamos um pouco mais além. A tarefa educacional da igreja. A primeira coisa que nós temos que perceber é que a missão não é nossa. A missão é de Deus. A expressão missio Dei é um termo teológico latino que pode ser traduzido como missão de Deus. E esse termo, essa expressão muito conhecida no mundo missiológico, refere-se ao trabalho da igreja como sendo parte do trabalho de Deus. Quer dizer, a nossa missão é realizar o trabalho de Deus na terra. Deus já está trabalhando na terra. Deus sempre trabalhou na terra. Ele tem planos e propósitos. Ele tem um plano redentivo. E esse plano de Deus é levado a cabo através da igreja. A igreja tem uma parte muito importante. Eu queria então destacar alguns pontos através de algumas expressões que vocês no curso teológico já têm aprendido e talvez não se deram conta que essas expressões estão todas ligadas. Quando nós falamos na missão da igreja, ela é uma só, como nós já vimos, né, que é trazer a glória de Deus e dar glória a Deus e levar essa glória de Deus a todas as nações. Mas essa missão, ela vem manifestada de várias formas. Então, existem diversas dimensões que, em conjunto, formam a missão da igreja. Então, eu coloquei aqui algumas expressões, como eu disse, que vocês já devem conhecer. Quando nós falamos que a igreja tem uma missão litúrgica, essa palavra vem de liturgia, não é? Liturgia tem a ver com a dimensão do culto. Quando nós nos reunimos, domingo após domingo, no culto, toda a igreja tem uma liturgia, tem uma forma de culto, tem uma maneira de se expressar, de adorar a Deus, tem uma ordem que normalmente se segue. E o que nós estamos a dizer é que um dos motivos da existência da igreja é a dimensão litúrgica, porque nós existimos para adorar a Deus. Então, é muito importante percebermos isso, né? A celebração, o culto, é parte, sim, da missão da igreja. Mas existe uma outra expressão teológica chamada querigma. Então, quando nós falamos que a missão da igreja tem uma dimensão querigmática, essa expressão tem a ver com a proclamação do evangelho. Cada vez que nós nos reunimos para adorar a Deus, mas não só para isso. Nós temos uma missão de proclamar esse evangelho para que outras pessoas também possam ser alcançadas e encontrem o Senhor Jesus. As pessoas, o mundo, as nações precisam ouvir de Cristo. Então, quando uma igreja apenas se preocupa com o culto e domingo após domingo tem forte a sua dimensão litúrgica, boas canções, boas danças, uma boa pregação talvez, mas não tem a preocupação na proclamação do evangelho, na evangelização, para que outros conheçam a Cristo, então estamos a falhar numa dimensão da missão da igreja. Também faz parte da missão da igreja o que nós chamamos a dimensão koinoníaca. Koinoníaca vem de koinonia. Essa expressão vinha do que nós nos referimos à comunhão. Essa igreja tem muita koinonia, quer dizer, tem muita comunhão entre os membros. As pessoas, quando vão a essa igreja, elas se sentem bem, se sentem à vontade, porque essa igreja valoriza
a comunhão entre os crentes. Isso é algo muito importante também. Quando nós convivemos, cuidamos uns dos outros, quando nós nos preocupamos com as dificuldades do outro, quando é uma igreja amorosa, então nós estamos de alguma maneira cumprindo sim a nossa missão aqui na Terra. Há uma expressão também que todos vocês conhecem, que vem da expressão diácono, que é a dimensão diaconal da igreja. Quando nós falamos isso, nós estamos nos referir que a igreja também tem uma missão de serviço. Ou seja, não basta reunir para cantar e louvar, não basta só pregar o evangelho, é preciso, junto com a proclamação do evangelho, essa questão querigmática de anunciar, de pregar, também servir. Quando nós servimos, quando nós olhamos para as necessidades materiais, as necessidades sociais do nosso meio, automaticamente aquela pregação vai ter muito mais efeito. Então a igreja existe para servir uns aos outros, mas também servir lá fora, servir a comunidade, ser útil, ser uma igreja que cuida. Quando a igreja tem essa dimensão forte, isso se torna um aliado muito grande para a proclamação do evangelho. O cuidado com o serviço. Mas, não menos importante que as demais, a dimensão didática, e essa expressão vocês conhecem, que é do mundo educacional, é aquela que é ligada ao ensino. Então, o que nós estamos a dizer? Nós estamos a dizer que a igreja, ela existe para cultuar a Deus, para proclamar realmente o evangelho, para que outros também conheçam o mesmo Deus que nós conhecemos. Ela existe para que haja comunhão entre os membros, para que se ajudem, se edifiquem uns aos outros, cresçam. Ela existe para servir, para olhar para as necessidades à nossa volta e ser útil, ser realmente uma igreja que faz diferença onde ela está inserida. E, acima de tudo, não podemos esquecer essa dimensão do ensino. Então, nosso argumento inicial da aula de hoje é que parte da missão da igreja inclui, sim, o ensino. Muitas vezes estamos priorizar alguma dessas áreas e deixando outras. Algumas vezes as igrejas se inclinam apenas com a preocupação do culto, preocupados com o templo, preocupados com as colunas e aparelhagens de som, estão preocupadas apenas com os grupos corais, ou se há um bom programa, uma boa atividade, mas muitas vezes não saem das quatro paredes, não proclamam o evangelho. Às vezes até a palavra de Deus proclamada durante o culto não tem o peso que deveria ter. Outras igrejas são fortes na pregação e às vezes até têm um bom trabalho litúrgico, o culto é bonito, animado, mas tem dificuldades na comunhão entre os crentes. Muita gente entra na igreja atraída por aquela música, atraída por aquela pregação, talvez. Às vezes tem um bom pregador naquele lugar, mas quando começam a conviver na igreja, percebem que não há um alinhamento entre os crentes, não há comunhão. As pessoas não se ajudam, não se visitam e acabam por sair da igreja. Outras igrejas estão num bairro e nem sequer são conhecidas, porque não tem nenhum tipo de ação concreta na comunidade. E outras falham na ação didática, ou seja, há encontro apenas com a visão de celebração, de culto, mas raramente há qualquer tipo de ensino. Então, nós queríamos começar a nossa aula de hoje com essa base de que a missão da igreja envolve várias dimensões e nós não podemos desprezar nenhuma delas.
O que nós queremos com a educação cristã, como vimos na aula passada, é a maturidade cristã dos crentes. Queremos que os crentes cresçam e amadureçam. E hoje eu queria então classificar como é que percebemos que uma pessoa está a amadurecer. O que evidencia, o que prova de que uma pessoa de fato está a crescer na fé? Ela está sendo educada do ponto de vista cristão. Então aqui tem 4 pontos que eu quero destacar, e se você tem na sua apostila, por favor, acompanhe no seu material de apoio. A primeira questão são os relacionamentos. Como eu disse, vamos falar sobre cada um desses pontos, mas nessa imagem estamos a ver que os relacionamentos indicam como é que aquela pessoa age em relação aos outros. Se é uma pessoa madura, ela deve se relacionar bem com a sua família, com seus vizinhos, entre os próprios crentes. E ali você percebe que há maturidade. Você pode observar que há crescimento, que há maturidade através da ética da pessoa. A sua pureza, a sua santidade, seu testemunho, aquilo que ela é de verdade, mostra a sua moralidade. Então, o serviço também não pode faltar. Costumamos dizer que quem não trabalha, dá trabalho. A pessoa que é madura, ela serve a Deus, ela quer trabalhar na obra. E ela faz tudo isso também por questões de estar firme na sua fé. É uma pessoa que crê e sabe o que crê. É uma pessoa doutrinada. Então, esses 4 aspectos mostram, então, que essa pessoa está sendo educada na educação cristã. Ok? Quando há ensino, essas 4 áreas precisam ser valorizadas. Então, vamos rapidamente comentar um pouco sobre cada uma delas, ok? Bom, em primeiro lugar, nós estamos falando dos relacionamentos. A Bíblia diz que o amor é a base de tudo. Quando, certa ocasião, Jesus foi perguntado, né, como é que ele resumia a lei, ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. É aí que se resume a lei. Né? A marca do discípulo, irmãos, é o amor. O texto bem conhecido, se você quiser, por favor, pode conferir aí na sua Bíblia, nós estamos a falar de João, capítulo 13. Quando, no verso 35, encontramos a expressão muito conhecida, onde ele diz assim: nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, a marca que distingue um discípulo de Jesus é o amor. O amor é uma evidência concreta de que alguém ama a Deus. Veja em 1 João, que é um livro onde a palavra amor, amemos, amados, vai aparecer muitas vezes. Nós temos essa expressão clara, né? Se alguém realmente ama a Deus, vai mostrar isso através do seu dia a dia. A evidência concreta de que alguém ama a Deus é quando ele ama também o seu próximo. Como é que ele vai dizer que ama a Deus? Veja lá, mas deixa de lado o seu irmão em Cristo e não ama o seu próximo. Isso é totalmente incoerente. Nós vimos também, então, que o amor é fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23, vem uma lista de componentes do fruto do Espírito. Amor, paz, gozo, longanimidade, bondade. Então, toda aquela lista é encabeçada pelo amor. Então, nenhum ensino cristão tem valor se o resultado não influenciar na forma com que as pessoas se relacionam com Deus e com o próximo. Então, não adianta o ensinamento e as pessoas continuam com problemas dentro das igrejas, com problemas dentro das suas próprias famílias. Um outro aspecto é a moralidade. Moralidade tem a ver com as nossas decisões do dia a dia, nossa maneira de agir. Como eu disse há pouco, a santidade, o testemunho, a ética. Quer dizer, não tem sentido uma pessoa que diz que é um cristão e tem uma ética totalmente comprometida com a corrupção, por exemplo, com a mentira ou com o roubo.
Então, a moralidade significa que quando um cristão ele é ensinado e confrontado com a palavra de Deus, esse ensino tem que influenciar nas nossas decisões do dia a dia. Aquilo que eu vou fazer vai ser determinado por aquilo que eu estou a aprender da palavra de Deus. Um crente maduro, ele aprende a discernir o bem e o mal. Gosto muito desse texto que está em Hebreus capítulo 5, verso 14. Hebreus é um dos livros do meu coração, não é? O autor de Hebreus diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Muito interessante esse texto, porque ele está a falar de alimento sólido. Quando alguém é alimentado com uma comida forte, sólida, ele diz então, isso vai trazer como consequência, como resultado, que as suas faculdades são exercitadas para discernir o bem e o mal. Ou seja, o ensino vai fazer com que a pessoa reflita. Isso não é bom, não posso fazer. Não é regra, não é simplesmente uma lei da igreja, é um exercício das faculdades, onde a pessoa vai começar a discernir por que eu não posso fazer isto ou aquilo. Então, quando nós estamos falando de moralidade, nós estamos a dizer que não se atinge o alvo, então, da educação cristã, do ensino verdadeiro na igreja, se o crente não for capaz de fazer escolhas certas. Então, domingo ele aprende sobre a palavra, ele está lá com a Bíblia na mão, mas ele tem que tomar decisões na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo de novo. Mas o que nós estamos a dizer é que ele tem que pensar, refletir. O que Jesus faria no meu lugar? Como eu devo agir? O que a Bíblia diz sobre isto? O que eu faço? Então, a moralidade tem que ser afetada pelo estudo da palavra de Deus. A doutrina, ela é fundamental porque muitas vezes as pessoas estão numa igreja, saem daquela, vão para outra e saltam de igreja para igreja e não conseguem discernir a diferença entre uma e outra. Não tem um corpo de doutrinas seguro, não sabem o que creem, acham que tudo é igual. E na verdade nem tudo é igual. Quando nós falamos de um crente bem doutrinado, nós estamos dizendo aquele que tem equilíbrio teológico. Ele sabe o que pensa, ele sabe o que crê. E as igrejas precisam ter um corpo de doutrinas, claro. E o crente tem que saber, eu estou nessa igreja porque eu me identifico com essa linha. Isso é importante porque o crente, quando não está bem doutrinado, ele é levado de um lado para o outro por doutrinas falsas, por heresias. Constantemente aparecem. O diabo nunca cansa de inventar novas doutrinas falsas, e às vezes nem são novas, são aquelas mesmas que tinham há muito tempo, que voltam com outros nomes. E o crente que não é maduro, não é ensinado, ele é facilmente levado. É o que a Bíblia fala de ser levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, né? Quando nós falamos que a teologia, irmãos, é importante, não é só alguém que vai fazer um curso teológico num instituto bíblico. Nós estamos a falar do ensino que leva as pessoas a conhecerem mais a Deus. A teologia nos ajuda, sim, a pensar sobre Deus. Quem é Deus? O que Ele é para mim? Como Ele é? Como Ele age? Então, os crentes maduros, eles são capazes de lidar com esse mantimento sólido e com doutrinas pesadas e não apenas com aquele leitinho espiritual reservado para os meninos. Qual é a grande realidade? A grande realidade é que, infelizmente, alguns crentes nunca deixam de ser bebês na fé. Eu pus a propósito essa imagem porque você vê que essa criança está lá cheia de cordas amarradas. É o crente que ainda não é maduro, ele não consegue discernir, como eu disse, o bem e o mal, ele não tem clareza e automaticamente, como não tem firmeza na sua fé, ele facilmente é levado, convencido pela família, convencido pelos amigos, ele então facilmente cai
porque ele é levado de um lado para o outro, assim como o vento de doutrinas, como diz a expressão na palavra, um bebê também é carregado de um lado para o outro muito facilmente. A quarta dimensão que estamos a falar é o serviço. Um crente maduro ele tem que produzir resultados na sua vida. Como? Servindo na obra. A pessoa tem que ter prazer na obra de Deus. Não podemos ficar insistindo e puxando as pessoas diariamente para ir à igreja ou para fazer algum trabalho. Quem realmente é maduro, ele descobre quais são os seus dons e ele quer servir. Costumo dizer que aquele que não sabe o seu lugar no corpo, ele passa a ser um assistente de culto. O crente maduro, ele serve ao Senhor com alegria. Ele não é um assistente de culto apenas. Ele quer servir, ele quer fazer alguma coisa. Qualquer atividade da igreja, ele está pronto. Eu gosto também dessa expressão de que servir a Deus não é obrigação, é privilégio. É um privilégio servir a Ele. Então, meus amados, o foco da nossa aula de hoje é fechar essa primeira unidade, onde queremos mostrar a importância da educação cristã. Na igreja onde não há ensino, então não há crescimento. Mas na igreja onde há ensino, há crescimento sim. E o crescimento espiritual também vai refletir no crescimento numérico, no crescimento também da igreja quantitativamente, mas principalmente na qualidade. Os crentes vão ter qualidade espiritual. Nós podemos ter uma igreja cheia de pessoas cheias de problemas, pessoas que vivem uma vida dupla, pessoas que têm muitos problemas morais, pessoas que não sabem o que creem, que facilmente entram e saem da igreja. Então, uma igreja onde há ensino, onde se valoriza a educação cristã, isso se reflete na forma de como a pessoa se relaciona, na forma como a pessoa age, ou seja, sua ética, na forma como a pessoa crê, quer dizer, a sua doutrina é firme, e também no seu serviço para Deus, na obra, naquilo que ele faz para o seu Senhor. Então, o objetivo principal da educação cristã, que estamos a falar nesse primeiro momento, é ajudar os discípulos de Cristo a permanecerem no processo de desenvolvimento da sua personalidade. Quer dizer, ele foi gerado em Cristo e agora está formando uma nova imagem, uma personalidade de Cristo nele. Cada dia, através do ensino, ele vai crescer, desenvolver, tornando-se mais parecido com Cristo. Então, é ajudar os discípulos de Cristo a permanecerem no processo, é um processo de desenvolvimento da personalidade em Cristo e se tornarem elementos-chave para levar outros a essa mesma comunhão com Cristo. Quando ele cresceu, ele consegue multiplicar, ele consegue ganhar outros para Cristo, ele consegue discipular outros. Portanto, a educação cristã pretende formar pessoas que possam ser instrumentos de Deus para o desenvolvimento da sua igreja espalhada pelo mundo. Esse é o grande alvo da educação cristã. Então, nós queríamos nessa primeira unidade, estamos fechando hoje aqui uma unidade. Nós falamos sobre o que é educação religiosa, o que é educação cristã, qual a diferença entre tudo isso e qual é o valor, a importância de se ensinar na igreja. A igreja tem, sim, entre tantas dimensões, uma dimensão didática. Faz parte da missão da igreja ensinar. E quando ela ensina, os seus crentes se tornam firmes na fé, crescem e amadurecem. Então, amado, a partir da próxima aula nós vamos entrar na segunda unidade, onde vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, o Antigo Testamento e o Novo. Então, que Deus lhe ajude a refletir em tudo isso, que o nome do Senhor seja glorificado em você, em mim e na sua igreja aqui na terra. Deus nos abençoe.